bem-vindo a mais uma aula do curso Minha Primeira Aplicação Full Stack. Eu me chamo Valdir César e nesta aula nós vamos implementar a funcionalidade de delete para um to-do. Então, quando eu clicar aqui nesse ícone de delete, eu quero que esse to-do seja deletado e já renderizado aqui na nossa tela a nossa lista de to-dos sem esse to-do, tá bem? E a requisição vai ser realizada também lá no nosso back-end. Então, vamos voltar aqui para o nosso código. Eu vou abrir aqui o to-do service e a gente vai implementar esse método aqui então. Esse método vai chamar delete, ele vai receber aqui como argumento um ID, que eu vou colocar aqui do tipo N, ele pode ser um int ou um string. Ele vai retornar um observable vazio, então vou colocar aqui void. Aí nós vamos chamar aquele HTTP que nós já temos instanciado aqui do tipo HTTP client. Então nós vamos fazer assim, ó, return this.http.delete e vamos passar a URL que nós queremos chamar esse método delete. Então a URL nós já temos uma base URL aqui. Só que lá no nosso back-end, para a gente deletar um to-do, aqui no to-do resource, nós temos aqui a URL /todos e para deletar o nosso método espera um ID na URL também. Então a gente vai ter que fazer essa requisição. Então vamos fazer assim, ó. Nós vamos criar uma URL aqui dentro do método delete. Eu vou criar aqui um const URL que vai receber. Aí eu vou abrir e fechar crase aqui. Então você pode apertar Shift crase, dar um espaço que ele abre e fecha crase aqui. Eu vou colocar cifrão, abre e fecha chaves. E a gente vai colocar o valor da nossa URL base aqui dentro. Então eu vou colocar this.baseURL e vou concatenar com o ID que nós recebemos como argumento aqui no método. Então a gente vai colocar assim, ó, barra, então cifrão, abre e fecha chaves, ID. Então a nossa URL vai ser agora aquele localhost 2.8080 /todos /ID, que é o ID que nós recebemos como argumento aqui. Então a gente só passa a nossa URL aqui, ponto e vírgula, e aqui a gente tem que colocar também void, né? Uma vez que a gente está recebendo um valor vazio aqui. Beleza, então aqui a gente tem um método no nosso serviço implementado de delete. Agora a gente tem que chamar esse método lá no nosso componente .typescript. Então eu vou vir aqui no nosso readall.ts aqui, e aqui nós vamos fazer assim, eu vou criar um método aqui também, esse método vai chamar delete, ele vai receber um ID aqui também, eu vou colocar aqui do tipo N, ele pode ser um int ou um string, e nós vamos fazer assim, ó, ele retorna vazio e vamos chamar aquele método lá, então this.service.delete, passando o ID que nós recebemos ali como argumento, e nós vamos nos inscrever nesse método, então subscribe, uma vez que quando a gente deleta um to-do lá na nossa base de dados, lá no nosso back-end, ele retorna um null content, então vem um valor vazio para a gente, vem um valor null. Então eu vou fazer assim, ó, eu vou esperar aqui uma resposta, né? Eu vou colocar resposta e vou chamar a nossa função aqui. E a gente vai fazer o seguinte, eu vou validar, se resposta for igual a nulo, então é porque deu certo. Se não for igual a nulo, é porque ele veio alguma resposta e provavelmente foi algum erro de servidor. Então a gente tem que passar uma mensagem que foi o delete daquele to-do não foi realizado com sucesso, tá bem? Então vamos fazer assim, ó. Quando o nosso to-do for deletado com sucesso na nossa base de dados, eu quero passar uma mensagem personalizada para o usuário. Então eu vou utilizar o snack bar. A gente tem que fazer o import desse snack bar. Eu vou vir aqui no Angular Material. Lá embaixo nós temos aqui, ó, o snack bar. Se você clicar aqui no botão, você vai ver que ele traz uma mensagem aqui personalizada para a gente. Então eu vou pegar a API de referência dele aqui, vou trazer lá para o nosso código, lá para o nosso projeto, aqui no app.modules.ts, junto com os outros módulos aqui do Angular Material. Então vou colocá-lo aqui nos imports também e vou salvar. Beleza, então agora a gente pode começar a utilizar o snack bar. Então vamos voltar lá no nosso TypeScript e vamos começar a implementar. Lá no nosso todo.service eu vou fazer assim, ó. Aqui no nosso construtor eu vou criar uma instância do snack bar. Então eu vou colocar aqui snack, ele vai ser uma instância do match snack bar, esse carinha aqui,
E agora a gente pode criar uma mensagem de erro personalizada aqui. Então eu vou chamar esse método de message, ele vai receber como argumento uma mensagem do tipo string, então eu vou colocar aqui string, ele retorna um valor vazio, void, e aqui dentro a gente vai implementar então um snack bar. Então eu vou fazer assim, ó, this.snack, que nós acabamos de criar ali, .open, e daí aqui dentro ele espera alguns argumentos. Você pode passar uma mensagem, então eu vou abrir e fechar crase aqui, ó, e vou colocar aquele cifrão, abre e fecha chaves, e vou colocar a mensagem que o usuário passou pra gente ali. Então a gente vai fazer assim, ó. Aí o segundo parâmetro aqui que você vai passar é aquele que quando você clica no snack, ele tem por exemplo, dance. Se você clicar aqui, ó, ele fecha o snack bar. Então eu vou colocar aqui OK. E o terceiro argumento eu vou passar algumas propriedades aqui para o nosso snack. Eu vou passar aqui um horizontal position end, então ele vai ficar no final da tela, e um vertical position, que é de baixo para cima. Eu quero que ele fique no topo, então eu vou colocar aqui top. E eu vou passar um duration, que é o tempo que esse nosso snack bar vai ficar sendo mostrado na tela. Então eu vou colocar aqui um duration de 4.000 milissegundos. Então agora a gente tem um método message implementado. Então nós vamos vir aqui no nosso read all component. Se a nossa resposta for nula, é porque deu certo o delete do nosso to-do lá na base de dados. Então eu vou chamar this.service.message, passando a mensagem de que deu certo o delete. Então eu vou colocar assim, ó, task deletada com sucesso. Beleza, então aqui ponto e vírgula. Só que esse nosso método delete, ele ainda não está sendo chamado quando a gente clica lá no botão. A gente tem que fazer essa função aqui então. Então quando esse botão aqui de delete for clicado, eu vou colocar aqui então, abre e fecha parênteses, clique, ele vai ficar esperando então esse clique. Quando ele for clicado, nós vamos passar o item.id, porque assim, ó, toda vez que nós fazemos um ng-for lá, ele vai pegar um item daquela nossa lista e vai exibir ele pra gente ali naquele card. Então ele traz o título, a descrição e traz ali também as ações que a gente pode fazer para aquele item. Então a gente consegue pegar o ID daquele item e passar como argumento lá para o nosso método. Então quando ele for clicado, nós vamos chamar ali o nosso método delete, passando o item.id. Beleza, então agora a gente está chamando o método quando aquele botão for clicado. Vamos voltar lá no nosso front-end e vamos analisar se ele vai dar certo mesmo. Então aqui nós temos que fazer o seguinte, se a gente clicar apenas aqui, por enquanto ele só vai mostrar a mensagem, mas não vai deletar aqui da tela. A gente não pediu para ele ser deletado da tela ainda, mas ele apresentou aqui task deletada com sucesso. Nós temos que colocar essa funcionalidade lá então. Nós vamos colocar assim, ó, se a resposta vier nula, é porque deu certo o delete, então a gente vai fazer assim, a gente vai eliminar esse to-do da nossa lista, porque esse to-do ele está sendo renderizado aqui dentro da lista. A lista está sendo renderizada lá no nosso HTML. Então é bem simples aqui para a gente eliminar. A gente vai filtrar esse to-do dentro da nossa lista e eliminá-lo. Então eu vou colocar assim, ó, this.list, estamos fazendo referência à nossa lista, vai receber this.list.filter, esse carinha aqui. Aí aqui a gente vai passar, né, que vai ser um to-do. Aí a gente vai pegar o to-do.id e diferente do ID que nós recebemos ali como argumento aqui no nosso método. Então agora ele vai filtrar a nossa lista de to-dos e aquele to-do vai ser eliminado da nossa lista aqui no front-end, como você pode ver. Então se eu clicar aqui para deletar isso daqui, ó, agora ele vai finalizar aqui pra gente também. Vai finalizar não, vai deletar. Então eu posso clicar em OK ali que ele vai fechar também a mensagem. Para a gente realmente verificar se aqueles dois to-dos foram deletados da nossa base de dados, a gente pode abrir o H2 console, então a gente pode colocar aqui localhost 2.8080 /H2-console connect, clica aqui em to do, run, você vai ver que só tem dois to-dos, que é aqueles dois tasks finalizados que a gente tem aqui, ó, tá bem? Porque assim, finalizado é diferente de deletado, certo? Quando você quer deletar um to-do, significa que você não quer ver ele mesmo na lista de finalizados posteriormente. Então aqui está dando tudo certo. Se você voltar aqui no projeto backend, dá um espaço aqui, dá um Ctrl+S, ele vai recompilar o projeto, ele vai reinstanciar então
esses to-dos aqui pra gente. Você vai ver que lá na nossa lista, lá, se você atualizar aqui a sua página, ele vai trazer as 2 tasks finalizadas e os 2 to-dos que estão ativos novamente. Então, se você clicar aqui, ó, por exemplo, exercícios, ele vai deletar, você pode clicar em OK, ele fecha a mensagem e aquele to-do já sai da nossa lista aqui, da nossa tela. Então, pessoal, para esta aula é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Estudem, reassistam essa aula 1, 2, 3 vezes, façam aí vocês aí, brinquem com o Angular, com o TypeScript, porque é treinando, é praticando que a gente vai aprender, tá bem? Espero que tenham gostado, aguardo vocês para a próxima aula. Um forte abraço, até mais!